Rapaziada, vocês não vão acreditar em quem vem me falar que tá a fim de investir. O Mickey Mouse. Bom, nosso querido amigo de infância entrou em contato comigo aqui, falou, pô, tô a fim de investir, e aí deixou um textinho aí que a gente vai ler para dar uma forcinha para ele, é claro, né? Aí deixou um textinho com algumas informações sobre ele, sobre os objetivos dele, e a gente vai dar essa força para ele, pode crer? Então, vamos ler o textinho dele aqui. Keltão, seguinte, ganhei uma quantia de 15 mil reais e quero começar a investir de uma vez por todas. Tenho 22 anos, não tenho nenhum dinheiro guardado e meu custo de vida é de R$1.000 por mês. Fiz um teste de perfil de risco e o site me disse que eu sou arrojado. Enfim, gosto de estudar ações, mas estou aceitando outras ideias. Me ajuda aí. Pretendo deixar grana investida por uns 3 anos. Miqueizão, seguinte, cara. Primeira coisa que você vai pensar é na sua reserva de emergências, porque você não tem nenhum dinheiro guardado, você precisa de um capital de fácil acesso, né, para situações de emergência. Então a gente vai pensar nisso em primeiro lugar. É recomendado que a sua reserva de emergência ela seja de 6 vezes o valor do seu custo mensal, né? O Mickey disse pra gente que o custo mensal dele é de R$1.000, né? Então a gente vai ter que reservar nesse caso R$6.000 para a reserva de emergência do Mickey. Mas pessoal, aonde a gente vai colocar a reserva de emergência do Mickey? Uma reserva de emergência ela precisa ter fácil acesso e baixo risco. Então a primeira coisa que eu pensei foi CDB. Eu mesmo aplico a minha reserva de emergência em um CDB do Banco Inter, tá? Que remunera 100% do CDI. Calma que você não precisa entender isso agora, mas é uma remuneração de mercado para esse tipo de título que tem liquidez diária. O que é liquidez diária? Você pode ir lá e resgatar quando você quiser. É perfeito para uma reserva de emergência. Então, Mickey, se você quiser fazer como eu, você aplica seus R$6.000 da reserva de emergência em um título de CDB do Banco Inter, com liquidez diária, é claro. Beleza, rapaziada, 6.000 do Mickey já estão aplicados, agora a gente vai pensar nos investimentos dele. A gente tem 9.000 agora para dividir entre todos os investimentos do Mickey. Bom, eu vou falar para vocês aqui de uma regrinha muito famosa no mundo dos investimentos, que é a regra do 100, tá? Como é que funciona? Você pega 100, subtrai a sua idade, e aí você vai ter a porcentagem que você deve ter em investimentos de risco, né? É claro que essa é uma estratégia bastante arriscada, não diria arriscada, mas para pessoas que estão dispostas a correr mais risco. E como o Mickey falou para a gente, ele tem perfil arrojado. E de todos os perfis, o arrojado é o que consegue suportar mais risco. Então vamos utilizar essa regrinha do 100 com o Mickey. Beleza, Mickey, você tem 22 anos. 100 menos 22 dá 78. Então a gente vai aplicar 78% dos seus R$9.000 em renda variável e os 22% em renda fixa. Vamos começar pela renda fixa então? Eu dei uma pesquisada aqui bem por cima e encontrei um título interessante para o Mickey. Ele falou para a gente também que ele pretende deixar esse dinheiro investido por 3 anos. Então eu encontrei um título que tem vencimento em 3 anos e remunera uma quantidade bastante interessante. Eu vou deixar o título na tela, mas eu vou explicar sobre ele, tá? Esse título é um LCA. O que é um LCA? É uma letra de crédito do agronegócio. O banco pega o dinheiro dos investidores, no caso o Mickey, e empresta para o agronegócio, tá? É importante ressaltar que em títulos de renda fixa, geralmente existe incidência de imposto de renda. Nesse caso não vai ter, porque existe isenção de imposto de renda para pessoas físicas em aplicações que dão suporte ao agronegócio e ao setor imobiliário. Então, Mickey não vai pagar imposto de renda nesse título de LCA, tá bom? Mais alguns detalhes sobre esse título. Investimento mínimo de R$1.000, então o Mickey vai conseguir investir, ele vai aplicar R$1.920 e ele vai render 114% do CDI, que é um rendimento bastante interessante. Eu não diria que está acima do mercado, mas está na média. Beleza, rapaziada, a renda fixa do Mickey já está aplicada. Vamos para o próximo passo. Agora a gente vai entrar na renda variável. Como a gente tinha conversado anteriormente, Mickey pode aplicar 78% dos seus R$9.000 na renda variável, que vai ser equivalente a R$7.020. Bom, Mickey falou para a gente também que ele tem interesse em estudar ações, né? Quando a gente entra na renda variável, a gente tem diversos títulos também. E assim,
não existe um padrão de investimento nessa área. Geralmente as pessoas investem no que elas sabem. Eu, particularmente, eu invisto em 3 tipos de investimentos, tá? Na renda variável. Eu aplico em ações no Brasil, ações de empresas brasileiras, aplico em fundos imobiliários e aplico em ações nos Estados Unidos. Então eu penso que seria interessante a gente fazer isso para o Mickey também. Por que eu faço investimento nessas 3 áreas? Primeiro que investindo em ações, eu vou crescer junto com as empresas brasileiras, né? O Brasil é um país emergente, então ele tem bastante potencial de crescimento e eu quero estar exposto a esse risco. Eu invisto nos fundos imobiliários porque eles geram uma renda mensal, por mais que seja pouca no início, né? Eles geram uma renda mensal e eu tenho interesse nessa renda. E eu invisto em terceiro, em empresas nos Estados Unidos. Primeiro que empresas nos Estados Unidos, em geral, são empresas bastante prósperas, né? A gente pode ver a Tesla, Microsoft, Apple, enfim, Google. Existem várias empresas no setor de tecnologia, principalmente, que são bastante prósperas. E o outro fator pelo qual eu invisto em ações nos Estados Unidos é que eu vou estar posicionado em dólar. Então, se o dólar subir, eu vou estar sendo beneficiado por isso. Então, chega de ladainha, vamos aplicar o dinheiro do Mickey na renda variável. Pessoal, eu diria que seria interessante a gente colocar 50% dos R$9.000 do Mickey em ações. Ele falou que tem interesse em estudar ações, então acho que seria interessante a gente colocar um pouco mais em algo que ele tem interesse em estudar, em algo que ele vai ter um conhecimento futuro, ou já tem, né? E aí o restante a gente divide um pouquinho entre FIs, né, fundos imobiliários, e ações no exterior. Então 50% em ações, que dá R$4.500, 18% em FIs, que dá R$1.620, e 10% em ações nos Estados Unidos, que dá R$900. Então agora está completamente distribuída a carteira de investimentos do Mickey. Lembrando que essa regra do 100, ela é muito boa para quem é bastante arrojado, né? Para quem não tem muito medo de risco e quer se arriscar mesmo. Eu adoto a regra do 100, sou muito feliz com ela, né? E espero que o Mickey também seja. Então, em que o Mickey vai investir nas ações, pessoal? Olha, não trouxe aqui ações específicas para o Mickey investir, até porque isso acho que foge um pouquinho do assunto desse vídeo. A ideia é mais a gente separar, né, todas as alocações gerais, né, em cada tipo de investimento da sua carteira de investimentos. Mas eu recomendo que o Mickey invista em cerca de 5 a 12 empresas no início, tá? Empresas brasileiras. E aí, fundos imobiliários, talvez ele possa ter até 5 fundos imobiliários. E ações do exterior, eu indico um título específico, que é o IVVB11, que nada mais é do que um pacotão de ações dos Estados Unidos que são negociadas aqui no Brasil, tá? Então, se você entrar na sua corretora, coloca lá IVVB11, você vai conseguir comprar esse título aqui no Brasil em reais. E ele tá baratinho, ele tá acho que 100 e alguns reais. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Então, rapaziada, os investimentos do Mickey já estão todos divididos, né? A gente colocou aqui, deixa eu pegar minha colinha, a gente colocou aqui R$6.000 na reserva de emergência dele, né? Um CDB do Banco Inter. 22% dos R$9.000 dele estão na renda fixa, né? Aplicados em um título de LCA. 78% dos R$9.000 dele estão na renda variável. E aí dentro da renda variável, 50% dos R$9.000 dele estão em ações, 18% dos R$9.000 dele estão em fundos imobiliários e 10% dos 9.000 dele estão em ações nos Estados Unidos, tá? Então aqui a gente tem uma carteira bastante diversificada, a gente está diversificando muito o risco aqui, e isso é muito importante. Se você investe muito em uma coisa só, você está com risco muito focado, e aí, por exemplo, alguém que investe só em ações brasileiras está correndo muito risco do mercado brasileiro, né? Então, se o mercado brasileiro, por algum motivo, né, sei lá, político ou desastre natural, ele cair bastante, você está exposto somente ao Brasil, então você vai sofrer todo esse impacto, né? E isso não é interessante. Por isso a gente jogou uma parte nos Estados Unidos e também fundos imobiliários que têm uma volatilidade muito menor do que as ações, né? Elas variam muito menos de preço. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria passar para vocês, tá? No final desse vídeo eu vou deixar algumas carteiras de ações recomendadas e de fundos imobiliários, tá? Para quem quer ter uma ideia do que o Mickey poderia fazer com o seu dinheiro que deveria estar em ações e em fundos imobiliários, tá certo? Então eu agradeço muito por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta o que você achou, se você não gostou.
segue a gente no Instagram, que a gente está sempre postando algumas coisas lá, ou então, deixando stories com perguntas, enfim. Eu agradeço muito a presença, é isso aí, pessoal. Valeu!